Resident Evil é, talvez, a minha franquia de games favorita. Ela conta a história de pessoas que precisam sobreviver a incidentes biológicos, os chamados biohazards. Seus protagonistas são sobreviventes que passam por infernos biopunks a fim de simplesmente acordar vivo no dia seguinte, ou então proteger e salvar algo ou alguém. Mas o que o título do vídeo tem a ver? O que Resident Evil 4 tem a ver com o cristianismo? Bem, eu tive a ideia desse vídeo depois de assistir uma live do pessoal do Gnose Games. Tive vontade de dar meu ponto de vista sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Taverna de Valhalla. E hoje vamos explicar por que, na minha visão, Resident Evil 4 é o jogo mais cristão da franquia. Então, já deixa o like, comenta, compartilha e bora pro vídeo. A história de Resident Evil 4 se passa na Espanha, no ano de 2005. Nela, Leon S. Kennedy, um sobrevivente do incidente de Raccoon City, agora transformado em um agente de elite sob ordens diretas do presidente dos Estados Unidos, é enviado para a Espanha em uma missão de encontrar e resgatar a filha do presidente, Ashley Graham. Durante o trabalho, ele chega até um vilarejo isolado onde os aldeões, infectados por uma praga que suga a vitalidade e altera sua aparência, o atacam e tentam matá-lo. Durante a jornada para sobreviver, Leon e Ashley acabam infectados pelo parasita e precisam dar um jeito de escapar da seita enquanto buscam uma forma de se curar. Essa é uma sinopse básica da obra. Agora você me pergunta, o que diabos essa história tem a ver com o cristianismo, taverneiro? Bem, vamos por partes. Para começar, temos como cenário a Espanha, que é um país majoritariamente e historicamente católico, tendo uma grande e rica tradição cristã desde o início da Idade Média. E essa escolha de cenário não é por acaso, já que Vittorio Mendes, um dos vilões do jogo e prefeito do vilarejo, era um padre, antes de ser corrompido por Sadler. Quando você se aprofunda na lore do jogo, você descobre que o vilarejo de Valdelobos, antes da chegada de Sadler, era um lugar de pessoas simples, de fé. A história deles é contada no audiodrama Resident Evil Incubate. Eles eram um povo cristão, daqueles que iam à missa aos domingos e rezavam o terço antes de dormir. A estrutura do vilarejo remete ao medieval, uma época em que o mundo ocidental era regido pela fé. Como dito anteriormente, Vittorio Mendes era padre. Um homem bom, que sempre fazia o que podia para ajudar seu povo. Além de tudo isso, Valdelobos ainda era protegido pela família Salazar, uma tradicional casa aristocrática de senhores feudais. Toda essa estrutura remete não só ao cristianismo, como à cultura cristã como um todo. Primeiro, o povo simples e crédulo, que não ostentam riquezas e abdicam dos confortos de uma vida oferecida em modernidade. O padre Vittorio Mendes é uma figura de autoridade, justa e sábia, como um pastor guiando seu rebanho. E a família Salazar era uma casa nobre, que no passado chamaram os vassalos e brandiram suas espadas contra o inimigo. Mas que inimigo seria esse? Bem, vamos falar de Sadler agora. Sadler é o vilão principal do jogo. Um homem que se apresentava como um profeta, um homem de Deus. Ele convenceu o herdeiro da família Salazar, Ramon, a escavar no lugar onde seus ancestrais haviam selado a praga. Ele corrompeu Ramon com palavras doces e promessas de poder e paraíso, assim pervertendo o símbolo máximo de poder e autoridade medieval e cristã, a nobreza. Depois, já em posse da praga, ele perverteu Vittorio Mendes e as pessoas da vila, formando a fé deles, que era simples e bem intencionada, em algo feio, distorcido, em um fanatismo herético que destrói suas vidas, literalmente infectando-os com uma praga e os transformando em demônios simbolicamente. Sadler é a representação do anticristo, uma figura que se apresenta como profeta de Deus, mas que depois distorce os ensinamentos dele e torna a si mesmo um objeto de adoração. Ele usa como ferramenta a praga, uma força corruptora que sobrevive no escuro e cresce no subterrâneo, representando o submundo. A praga, assim como o pecado e os vícios que o cristianismo nos ensina a combater, distorce sua mente e seu corpo, te transformando numa sombra, um resto de pessoa que você um dia foi. Também não é coincidência que todas as crianças do vilarejo morreram ao ser expostas à praga de Sadler, já que crianças representam a pureza e a inocência. São puras, limpas, não tocadas pelas mazelas da vida. Como disse Jesus em Mateus 19,14, deixai vir a mim os pequeninos, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles.
A praga de Sadler, por ser algo que representa maldade, vício, pecado, é venenoso para as crianças. Nelas não há corrupção, não tem o que corromper, elas simplesmente morrem. Nessa hora você deve achar que eu devo falar de Leon e Ashley, mas ainda não. Existem ainda 3 personagens que devem ser mencionados antes de irmos para os protagonistas. O primeiro deles é Louis Serra. Louis teve toda uma vida baseada em pecado. Ele foi um cientista da Umbrella, a grande responsável pelo incidente em Raccoon City. Louis tem muito sangue nas mãos, mesmo que indiretamente. Ele estava em Valdelobos, pois Sadler o chamou para que ele fosse seu auxiliar na pesquisa sobre a praga. Tudo o que aconteceu com os aldeões, Louis tem uma parcela de culpa. Só que ele conseguiu ver o erro em suas ações, e Deus, em sua infinita misericórdia, deu a ele a oportunidade de expiar seus pecados. É por isso que ele auxilia Leon e Ada. No início parece que ele só quer sobreviver e fugir da besteira que fez. Mas essa não é toda a verdade. Ele poderia ter fugido e deixado Leon e Ashley para morrer na fase da cabana. Mas ele não o fez. E durante todo o jogo, Louis prova mais uma vez que ele é um aliado. O segundo personagem é aquele que não é o Wesker, Krauser. Krauser encarna tanto a figura do anjo caído quanto a do soldado que não consegue deixar a guerra, tanto interna quanto externa. Foi companheiro de Leon, um aliado, alguém que lutava pelos céus e destruía os demônios simbólicos que são as armas biológicas. Um dia, durante uma missão, ele recebeu um ferimento no braço e teve de se aposentar. Ao invés dele guardar sua espada e aproveitar as glórias que seus feitos lhe trouxeram, ele, viciado em batalhas, um querubim de asas quebradas, desceu as escadas celestes e vendeu sua alma ao caído, nesse caso representado por Wesker, e depois a Sadler. Krauser se volta contra tudo aquilo que no passado defendeu. Se volta contra seu país, contra seus companheiros, contra seus ideais. Krauser, apesar de claramente ser mais forte fisicamente e talvez até mais habilidoso que Leon, tendo em vista que é mais experiente, é o personagem mais fraco e patético do jogo inteiro. Ele é um covarde, um homem que voltou atrás com suas palavras e traiu tudo aquilo que jurou defender. É o Cavaleiro Negro, o Anjo Corrompido. Krauser sequer pode ser considerado um vilão, já que não desafia Leon da mesma forma que Mendes, Salazar ou até mesmo Sadler. Krauser não desafia Leon, pois ele é o desafiado. Ele é aquele que cai onde Leon ascende. Na versão original de 2005, nem é Leon que mata Krauser, e sim Ada. Leon não mata porque, simbolicamente, não vale a pena. Sempre esteve acima de Krauser em todos os aspectos que importam. Leon é o herói e Krauser não teve competência nem para ser um vilão. Ele é apenas um capanga, um matador de aluguel sem alma ou vontade própria, condenado a morrer lutando na guerra eterna de Wesker. A terceira personagem é ela, Ada Wong. Ada que encarna uma versão do arquétipo do pícaro, uma anti-heroína. Enquanto Leon faz o que faz pelo bem de outros, Ada inicialmente pensa apenas em si mesma. Ela é uma mercenária. Trabalha para ninguém além de si. Sua única bandeira é o pagamento, que a organização de Wesker irá lhe fornecer. Uma soldada da fortuna, típica das trovas de cavalaria. Teria tudo para ser uma inimiga, mas a situação muda quando ela reencontra Leon. Leon e Ada têm um passado, tendo trabalhado juntos em 1998 para sobreviver em Raccoon City. É inegável que ambos nutrem sentimentos um pelo outro, e esse amor não resolvido é o que faz ela tornar-se uma aliada valorosa de Leon na batalha. E não existe característica mais cristã do que o amor. Leon e Ada não ficam juntos, pois são de mundos diferentes. Enquanto Leon representa o dia, Ada é a noite, sol e lua, fadados a sempre se encontrarem, mas nunca se tocarem. Ada mostra que a salvação não vem de graça, que é preciso fazer por onde, mas sempre existirão pessoas que escolhem seguir o caminho mais fácil. Essa é a sina de Ada. Ser um soldado da fortuna vai trazer muito dinheiro em pouco tempo, mas de que adianta ter todas as riquezas da terra se você perde o reino dos céus? Ada escolheu não ficar com Leon. Falando agora como um fã da franquia, eu não sei se um dia a Capcom vai dar um desfecho para esse morde-a-sopra entre Leon e Ada, mas eu, sinceramente, não gostaria que eles ficassem juntos. Ada sempre priorizou a missão. Ela teve a oportunidade de aceitar o amor de Leon e construir algo ao seu lado, mas ela escolheu o caminho da solidão. Se fosse para Leon ficar com alguém,
Eu gostaria muito mais que fosse com Helena, Claire, Ingrid, Hannigan, ou até mesmo a própria Ashley. Ashley é a princesa simbólica, a filha do rei, ou nesse caso, do presidente. Ela representa um feminino frágil, mas mesmo assim corajoso. Apesar dos gritos de socorro irritantes e a burrice da inteligência artificial, em alguns momentos, proteger Ashley é uma missão sagrada. Leon e Ashley aqui encarnam o arquétipo da princesa e do cavaleiro. Leon é como um templário, ordenado pelo rei a proteger uma jovem mulher nascida em berço de ouro. É a estrutura mais clássica da jornada do herói. É impossível falar de um sem falar do outro. Então vamos em partes. Leon, assim como Jesus e seus apóstolos, foi testado diversas vezes, tendo sido infectado pela praga, que aqui representa o pecado. Ele tem o mal dentro de si. Mas o que o torna diferente de Salazar e Mendes é que ele nunca cedeu à maldade. Toda a sua jornada em Resident Evil 4 é sobre determinação e purificação. Ele luta contra seus instintos humanos distorcidos e se aproxima de Deus ao manter-se são. Ao final do jogo, Leon derrota Sadler e destrói as instalações, destruindo aquelas amostras da praga. Ele derrota o anticristo, desmantela sua religião herética e exorciza os demônios de Valdelobos, rumando junto com Ashley pelo mar, em direção ao amanhecer. Eu não duvidaria que isso fosse uma referência a Jesus e Pedro caminhando sobre as águas. Ashley é sim uma donzela em perigo, mas ela não é só isso. Ela é o ideal, é o feminino sagrado. Ela tem o poder de inspirar, mesmo sendo imatura e irritante em alguns momentos. Ela e Leon dividem o mesmo destino. Ambos lutam a sua maneira. Leon sendo o corpo e Ashley sendo o espírito. Ashley é o complemento de Leon, alguém que ele deve simbolicamente amar e proteger. Homem e mulher, Adão e Eva. Um complemento o outro. No remake de 2023, isso fica ainda mais explícito, com os diálogos de Leon e Ashley ao longo da gameplay. A cada conversa que Ashley tem com Leon, demonstra seu poder de suporte, e no quanto ela sempre tenta elevar sua moral e dar forças para que ele não fraqueje em sua demanda. Ela se submete a Leon não no sentido de subserviência, como muitos cristãos interpretam a passagem. É se submeter no sentido de se colocar aos cuidados e respeitar, assim como Leon a ama e protege, tal como é a relação de Jesus com sua igreja. Existem várias outras obras com símbolos e iconografias que remetem ao medieval e ao cristianismo. Se vocês quiserem, eu posso trazer outros vídeos analisando os símbolos dessas outras obras. E se você curte histórias de detetive investigando casos paranormais, uma conferida no meu livro, Zeladores, Segredos Sombrios. É isso, deixem uma moeda para os bardos, Odin está me chamando, e até mais.